A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos meditar? Evangelho de João, capítulo 6. Ó Deus e Pai, fala conosco, que a Tua palavra ilumine o nosso entendimento e que venhamos nos fortalecer nessa fé. Em o nome de Jesus. Amém. No versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E é verdade, porque a Igreja Universal, ela se tornou uma grande rede de pescar peixes, né? Peixes no sentido humano, de pessoas, porque os sinais. Então, a Igreja Universal se tornou uma das igrejas que tem evangelizado, não só no Brasil, em Portugal, mas no mundo todo. Aonde ela chega, ela provoca sinais, maravilhas, e isso atrai as pessoas. Mas o que não pode acontecer é você ficar somente em busca de sinais, mas a salvação. Porque o Senhor Jesus fazia os sinais, mas logo a seguir ele falava do mais importante, que era o reino de Deus. Então, a mesma coisa acontece. E é essa a nossa maior preocupação com as pessoas, que elas entendam que o principal na vida delas é elas terem o reino de Deus. Então, o Senhor Jesus assentou os seus discípulos. E a Páscoa, no versículo 4, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. São as provas. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, mas Deus me conhece. É verdade, Deus nos conhece por dentro e por fora. Antes que as palavras saiam da nossa boca, já Ele sabe. Mas nós não nos conhecemos. E Ele queria ensinar fé para as pessoas. E como é que eu posso ensinar a fé? É na prática. Não adianta a teoria. É igual os fariseus, aqueles homens religiosos da época. Aí eles tinham muita teoria. Mas a teoria na hora da prática da fé não funciona. Então, olha só. Ele estava testando no 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Sabe, o problema de nós olharmos para as condições é que nós não enxergamos a saída. Normalmente a pessoa, quando ela está em apuros, aflita, angustiada, diante de uma situação, é como se os olhos dela se fechassem, ela não conseguisse enxergar nada à sua frente que pudesse dar a saída aos problemas. Então, quando eles olharam o que eles tinham diante daquela multidão, então era pouco provável que alguma coisa poderia acontecer. Mas eles tinham Jesus com eles. Olha o 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes quanto eles queriam. Quer dizer, foi para saciar mesmo, não foi limitado, né, regulado, não, foi mesmo em abundância. E quando, no 12, estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Eles comeram bem mesmo. Foi comida para fartar e ainda peixe. Poxa, que maravilhoso. Houve uma multiplicação. Lembra que a quantidade não era capaz de sustentar a eles. Filipe falou assim: são necessários 200 dinheiro. Sabe quanto que é 200 dinheiro?
200 dias de trabalho. Era muito dinheiro mesmo para sustentar aquela multidão ali. É como uma festa. Imagine você falar assim, vou fazer uma festa para 5.000 homens. Homem normalmente come mesmo, bem, né? Então ia gastar muito dinheiro. Agora imagina aqui, que maravilhoso. No 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Mas a intenção daquelas pessoas não era que ele fosse o Messias que iria salvar a alma deles. Era que ia tirar eles da fome mesmo. No 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Entendeu? Então, eles tinham uma ideia de um Cristo, de um Messias, que viria para reinar. Então, quando Jesus então multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, aí ele vai ser o nosso rei, porque acabou a miséria, vamos ter fartura, porque a pessoa que é natural, ela só consegue ver as coisas desse mundo. A preocupação dela só está nas coisas desse mundo, e são coisas que você sabe, são passageiras. As coisas eternas são as principais. Olha só o que aconteceu agora no 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas eles lhe disse, sou eu, não temais. Então, não tinham por que ter medo. Era Jesus, eles tinham visto que era Jesus. Mas o problema é que eles não criam. E o outro problema é que se levantou aquele vento, né? Então, eles estavam ali em aflição. Assim não é os problemas? Você não espera que eles vão chegar, mas eles chegam. Você não conta que você amanhã vai ter um problema para resolver, mas eles aparecem. Então, coisas que nos surpreendem sempre vão estar acontecendo. O que nós não podemos esquecer é que temos Jesus conosco, está conosco do nosso lado. E que Ele, nos momentos de maior aflição, sempre vai estar por perto. E aí ele diz assim, no 19, e tendo navegado uns 25, 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, temeram. Mas ele lhe disse, sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Forte, não é? Aquela multidão não procurava Jesus por causa dele, mas por causa do saciar a fome. Você sabe que a necessidade, a fome, né? Ela você sente agora, você almoça. Depois você sente à noite, você janta. No dia seguinte, vai ter fome de novo. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. Então, você sempre vai ter a necessidade básica. Mas o que você não pode esquecer é a necessidade da sua alma. É a sua salvação. E aí, olha o que o Bispo Macedo diz aqui, ó. Me buscais não pelos sinais que vistes. O Senhor Jesus tinha prazer em abençoar. Contudo, o objetivo principal dos seus milagres era despertar a fé nas pessoas para que elas crescem nele como Messias.
Porém, grande parte daquela multidão o seguia simplesmente para ter suas necessidades supridas. Sabendo dessas motivações pessoais e interesseiras, o Salvador nem sequer respondeu à pergunta que lhe fizeram. Isso nos faz entender que podemos facilmente enganar os homens, mas ninguém pode enganar o Espírito de Deus. Ele sabe as motivações mais íntimas e os desejos mais secretos da nossa alma. Aqueles que caem na tentação de buscar a Deus somente para atender às suas ambições terrenas e para se beneficiar da sua segurança e proteção, terão sua fé reprovada. O maior propósito da fé é levar o ser humano à obediência às Escrituras e à conquista da salvação. Agora vamos continuar aqui no 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E que comida é essa? É a palavra de Deus. Lembra que lá na tentação de Jesus, o diabo falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Então, normalmente o ser humano ele tem essa tendência de cuidar muito bem de si. Então, ele tem a higiene pessoal, ele se alimenta, ele se exercita, mas ele esquece de alimentar a sua alma, o seu espírito através da palavra de Deus. Olha o 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quer dizer, crê em Jesus. Ah, mas eles criam, até queriam fazer Jesus rei, mas não é esse tipo de crença que ele queria daquelas pessoas. A fé que agrada a Deus é a fé que crê na palavra dele. É a fé que fica cega para as outras coisas e crê com toda a sua fé, de todo o seu coração, na palavra de Deus. No 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Olha só a incredulidade. Aí você entendeu por que eles queriam fazer Jesus rei e por que Jesus falou aquilo para eles? Porque aquele sinal da multiplicação foi suficiente para eles falarem: aqui está o Cristo que nós tanto esperamos, o que vai nos salvar. Mas ali eles estavam preocupados com outras coisas. E aqui prova. Qual sinal que você vai nos fazer para que a gente venha crer em ti? Olha só a incredulidade se manifestando. No 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Novamente eles queriam saciar os problemas deles aqui na terra. E Jesus tentando mostrar para eles que o maior problema que eles tinham era a salvação da alma deles, que estava em perigo, né? Então o Senhor Jesus é esse pão que veio do céu. Se eles se alimentassem das palavras de Jesus, eles teriam alimento para a alma deles. E naturalmente, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Olha só, Jesus disse-lhe no 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Está vendo? Quer dizer, Jesus era o próprio pão. Se eles ali estivessem interessados em ouvir as palavras do Senhor Jesus e se arrepender das suas más obras e seguir ao Senhor Jesus, o que você acha que iria acontecer? Iria faltar algum alimento? Se o Senhor Jesus, se Deus alimentou aquele povo no meio do deserto 40 anos, não deixando faltar nem roupa, nem calçado, nem comida, ele deixaria faltar para essas pessoas? Estava faltando comida porque eles viviam com fome, mas o principal também estava faltando, que era ter Deus. Seguir Jesus é você ter Ele em primeiro lugar. No 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui está onde o ser humano mais erra, onde o ser humano mais falha, é em fazer a vontade de Deus. Às vezes a vontade dele é prosperar, agora ele está só, ele quer alguém do lado dele, a vontade dele é estar bem, é mostrar para a família que ele está prosperando, que ele está crescendo, que ele está vencendo. Essa é a vontade dele, mas às vezes a vontade de Deus é que você se fortaleça na sua fé. E Deus não encontra outro meio de falar com o ser humano senão causando um problema na vida dele, ou permitindo que o problema seja causado. Então, olha lá, no 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Graças a Deus. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por isso que quem morre salvo não morre na verdade, porque quem está salvo nunca irá morrer. Morre o corpo, né, que vai ser enterrado depois, enfim, mas a alma não. Por isso que nós somos almas viventes. Por isso que quando esse corpo perece, morre, a minha alma vai permanecer viva para toda a eternidade. Agora, quando a pessoa não está salva, já era. A alma dela perde e vai para o inferno. No 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descer do céu? Quer dizer, eles não conseguiam entender as coisas de Deus. Sabe, enquanto você não tiver o Espírito Santo operando em você, você vai ter o seu entendimento bloqueado. E aí, por mais que você ouça falar sobre a palavra de Deus, por mais que você veja sinais, você não vai compreender quando nós falamos que deve buscar em primeiro lugar o reino dos céus e que as demais coisas vão ser acrescentadas. Os seus olhos só vão conseguir ver as demais coisas que ainda não foram acrescentadas, e você não vai ter como dar atenção ao principal, que é o reino de Deus. Olha só o que aconteceu aqui, olha só. Agora no 43, respondeu Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, ele explicitamente estava falando que aquelas pessoas que estavam murmurando ali, apesar de ter visto o sinal da multiplicação, mas não foi Deus que trouxe até eles. Eles queriam sinais. No 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E aí o Bispo Macedo diz no comentário do 45, ouvir, aprender e ir. Para atrair o ser humano ao seu espírito, normalmente o Altíssimo usa pessoas e circunstâncias. O alicerce de suas instruções é a salvação, concedida por meio do seu Filho. Embora a palavra de Deus possa alcançar a todos, somente aqueles que a recebem com temor e fé são iluminados com entendimento. Mesmo que o precioso sangue do Senhor Jesus seja suficiente para salvar toda a humanidade, só é proveitoso para os que creem. E aí, continuando agora aqui no 49, ele diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Então, como que eu posso comer da carne de Cristo?
Ah, é o pão da Santa Ceia. Só é a palavra de Deus, não esqueça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, meditando, lendo a Bíblia, eu comento algumas coisas com você. O que nós estamos fazendo aqui? Comendo pão, comendo a palavra de Jesus e nos alimentando na fé. Pode observar, se você vem seguindo essa sequência da meditação dos evangelhos, eu tenho certeza que você está muito diferente de quando você começou. Se eu estou, olha que eu já li esses evangelhos muitas e muitas vezes, mas eu garanto a você que toda vez que eu leio, eu entendo ele de uma forma diferente. Ele me alimenta de uma forma diferente. Se você voltar a ouvir os áudios, né, os vídeos novamente, desde o primeiro até aqui, você vai ver que Deus vai falar novamente outras coisas com você, porque essa palavra é viva. Ela é tão atual quanto ela foi no passado. E ela diz aqui assim: então eles disputavam, eles brigavam, como pode dar este a sua carne a comer? Então, porque lembra que eles não conseguiam ver senão as coisas desse mundo, então eles imaginavam que Jesus iria cortar o seu corpo e ia dar para eles comerem. Jesus, pois, lhes disse no 53, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se eles já estavam confusos com respeito à carne, agora com o sangue piorou ainda. Mas é aquilo, eles estavam vendo as coisas terrenas, e Jesus estava falando das coisas do alto. O sangue é o que nos justifica, que nos perdoa. No 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E Jesus também estava falando isso, porque eles, depois daquela multiplicação dos pães e peixes, eles vieram querendo comer de novo. E agora Jesus está falando que ele era o alimento verdadeiro para saciar aquela fome que eles tinham. Mas que não era uma fome que se saciaria com pão e com peixe, mas era com a palavra de Deus. No 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta beberá, também viverá por mim. Então, quando eu estou em Cristo, eu vivo por Ele e para Ele. Olha o que o Bispo Macedo diz. União essencial. Só recebemos a vida eterna por meio da fé e da comunhão com Deus. Somente nele e na sua palavra encontramos alimento para sermos sustentados e preservados espiritualmente até o fim. Comer da carne do Senhor e beber do seu sangue significa se apropriar do sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. É o mesmo que se apoderar da vida que ele nos concedeu por meio da sua morte. E aí, continuando agora, ele diz assim no 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Então, aquele pão, não sei se você conhece a história, mas quando Deus tirou o povo do Egito, sustentou o povo todos os dias com maná. O maná era como uma farinha que caía no meio do deserto e eles com isso faziam um pão, a qual eles comiam e nutria, né? Saciava a fome, né? E também dava força para eles continuarem na caminhada. Só que todos aqueles que comeram do pão morreram um dia. Mas agora Jesus está dizendo que aqueles que comem do seu corpo e bebem do seu sangue, esses nunca irão morrer porque vão ressuscitar. É a nova aliança. E aí ele diz no 59, e ele disse estas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isso escandaliza-vos?
Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, que viram muitos milagres agora, estavam escandalizados, né? É aquela história, por exemplo, às vezes o pastor é mais duro numa reunião, ou ele fala mais do pecado, e às vezes a pessoa não gosta de ouvir. Porque tocou nela, tocou na ferida dela, ela comete ou ela faz coisas das quais ela não quer continuar, ela quer continuar fazendo, ela não quer que ninguém fale. Então aquilo doeu, então aqueles discípulos se escandalizaram, já não queriam mais seguir Jesus. Então Jesus falou, o Espírito é o que vivifica. Então quando você se alimenta do Espírito, da palavra de Deus, o que você recebe em você? Vida, aquele Espírito que te fortalece, que te ergue. Então a palavra de Deus, ela é Espírito e é vida, você transborda vida, você transborda alegria. No 64, mas há alguns de vós que não creram, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Tá vendo? Eles decidiram abandonar Jesus. Hoje não é diferente. Tantas pessoas que um dia serviram a Deus, que talvez até nos ajudaram muito na fé, mas que hoje não estão mais na fé, não seguem mais Jesus. Essas pessoas voltaram atrás. Não faça o que eles fizeram. Permaneça. Olha o 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ele foi mesmo duro naquele dia, mas foi necessário, porque a verdade liberta. O Bispo Macedo diz assim para encerrarmos, para quem iremos? Pedro responde a pergunta do mestre com outra pergunta, e assim faz uma profunda declaração de fé. Onde mais o pecador pode encontrar perdão e salvação, senão no Senhor Jesus? Somente nele a alma aflita encontra amor, cuidado e abrigo. O discípulo afirmou que considerar as palavras do Senhor e ser leal a ele asseguram a salvação. Portanto, o mundo oferece muitas palavras e ideais, mas além de elas produzirem efeitos momentâneos, causam ilusão e desapontamento. Somente nas Sagradas Escrituras encontramos o caminho para a vida eterna. Então, esse é o capítulo 6. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Esse é o meu objetivo, levando você a ter esse gosto pela palavra de Deus, alimentando-se. É como um prato, né? Se você gosta daquela refeição, você se sente bem com ela, ela é muito boa, o que você faz? Você quer que outros comam também, né? Que sintam aquele prazer naquela comida. Assim sou eu com a palavra de Deus. Eu me sinto tão bem lendo ela, porque ela me guia, me orienta, me fortalece. Eu também quero fazer isso pelos outros. Tá bom? Espalhe essa notícia também. Deus abençoe e ilumine você.